Vamos conversar sobre um tema muito importante, a conduta estoica e o respeito. Como lidar com o desrespeito? Quais são condutas respeitosas? A vida estoica é baseada na razão, na virtude e no autocontrole. O estoicismo acredita que o único bem verdadeiro é a sabedoria, e que o único mal verdadeiro é a ignorância. Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto nos ensinam que não devemos nos preocupar com as coisas que estão fora do nosso controle, mas sim com as nossas atitudes e escolhas. Um conhecimento importante da vida é de que não é possível ser respeitado por todos, e que há pessoas que as métricas de respeito fogem completamente da moral. Por exemplo, há pessoas que só respeitam quem tem dinheiro, poder ou fama, e que desprezam quem é pobre, humilde ou desconhecido. Há pessoas que só respeitam quem concorda com elas, e que ofendem quem tem opiniões diferentes. Há pessoas que só respeitam quem elas consideram superiores, e que tratam mal quem elas consideram inferiores. Muitas pessoas não conseguem nem mesmo respeitar o que não compreendem. Sêneca já falava a respeito disso. Muitos pensam que nós estoicos estamos mantendo expectativas maiores do que a nossa sina humana admite, e eles têm o direito de pensar assim, pois eles só têm respeito ao corpo. Mas voltemos para a alma, e logo medirão o homem pela régua de Deus. Os estoicos nos ensinam que essas pessoas estão vivendo em uma ilusão efêmera, que se prendem a uma âncora de valores falsos. Por mais que essas atitudes não mereçam o nosso respeito, pois são sem critérios racionais e sem virtudes, devemos nos manter calmos diante dessas pessoas. Elas são escravas das suas paixões, dos seus preconceitos e das suas ilusões. Elas não têm autoridade moral para nos avaliar ou nos criticar, por mais que elas tentem nos ofender ou menosprezar. A conduta estoica nos lembra que não devemos buscar o respeito dos outros, mas sim o respeito de nós mesmos. Viver de acordo com a nossa consciência, com os nossos princípios e com os nossos valores. Assim, chegamos em duas perguntas nesse tema: como lidar com pessoas desrespeitosas? E quais atitudes são de respeito segundo a perspectiva estoica? Todos nós já nos deparamos com pessoas desrespeitosas em algum momento da nossa vida. Seja no trabalho, na família, na escola ou em qualquer outro ambiente, é comum encontrar pessoas que não respeitam os nossos limites, as nossas opiniões, os nossos sentimentos ou os nossos direitos. Mas lembre-se, como Sêneca disse, perdas e ofensas têm apenas o mesmo poder sobre a virtude que uma nuvem tem sobre o sol. A ideia que esse filósofo estoico nos transmite é de que nenhuma ofensa pode abalar nossa virtude. Então, como lidar com essas pessoas sem perder a paciência e a educação? Sêneca já dizia: o honorável está totalmente livre da ansiedade e é calmo. Se alguma vez objeta, lamenta ou considera qualquer coisa como um mal, torna-se sujeito à perturbação e começa a chafurdar em meio a grande confusão. Vamos listar as atitudes estoicas para lidarmos com pessoas desrespeitosas. 1. Não leve para o lado pessoal. Lembre-se de que as pessoas desrespeitosas não estão realmente atacando você, mas sim a imagem que elas têm de você. Elas estão projetando as suas próprias frustrações, inseguranças ou preconceitos em você. Portanto, não se deixe afetar pelas suas palavras ou atitudes. Elas dizem mais sobre elas do que sobre você. 2. Não reaja na mesma moeda. Não caia na tentação de responder à altura, de devolver o insulto ou de revidar a agressão. Isso só vai piorar a situação e te fazer perder a razão e a moral. Além disso, você estará se rebaixando ao nível da pessoa desrespeitosa e se tornando igual a ela. Em vez disso, mantenha a sua postura firme, mas educada. Respeite a si mesmo e aos outros,
mesmo que eles não te respeitem. 3. Não se deixe dominar pela raiva. A raiva é uma emoção natural e compreensível diante de uma situação de desrespeito. No entanto, ela é uma emoção irracional e prejudicial, que nos impede de pensar com clareza e de agir com sabedoria. A raiva nos cega, nos faz perder o controle e nos leva a cometer erros. Por isso, os estoicos recomendavam que devemos evitar a raiva a todo custo. Para isso, podemos respirar fundo, contar até 10, sair de perto ou fazer outra coisa que nos ajude a acalmar. 4. Não se deixe abalar pela opinião alheia. Os estoicos afirmavam que a opinião dos outros não tem valor intrínseco, pois ela é baseada em critérios subjetivos e variáveis. O que importa é a nossa própria opinião sobre nós mesmos, pois ela é baseada em critérios objetivos e universais. O que importa é se estamos vivendo de acordo com os nossos valores e princípios, se estamos fazendo o nosso melhor e se estamos buscando nosso crescimento pessoal. Essa é a única forma de alcançar a verdadeira felicidade e paz interior. 5. Não perca a esperança na humanidade. Por mais que existam pessoas desrespeitosas no mundo, elas não representam a maioria nem o todo da humanidade. Há muitas pessoas boas, gentis, honestas e respeitosas no mundo, que merecem o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Além disso, as pessoas desrespeitosas não são necessariamente mais ou mais intencionadas. Elas podem estar sofrendo, confusas ou equivocadas. Elas podem mudar, aprender ou se arrepender. Por isso, devemos ter compaixão e benevolência por elas, pois elas são nossos irmãos humanos. Agora que vemos como lidar com pessoas desrespeitosas, aplicando os ensinamentos estoicos, vamos lembrar como deve ser a conduta de um estoico. 1. Praticar a autoobservação, examinar os próprios pensamentos, sentimentos e ações, e avaliar se estão de acordo com as virtudes estoicas. A autoobservação é uma forma de conhecer a si mesmo, e de identificar os hábitos e as atitudes que nos afastam da razão e da virtude. Os estoicos recomendavam fazer um balanço diário da própria conduta, no início e no fim do dia, perguntando-se: o que fiz de bom? O que fiz de ruim? O que posso fazer melhor? Essa prática nos ajuda a corrigir os erros, a fortalecer as qualidades e a progredir na sabedoria. 2. Praticar a reflexão. Refletir sobre os princípios da filosofia estoica e sobre como aplicá-los na vida cotidiana. A meditação é uma forma de aprender e de internalizar os ensinamentos dos estoicos e de usá-los como guias para as nossas decisões e ações. Os estoicos nos sugerem meditar sobre temas como: o que é bom e o que é mal? O que depende de nós e o que não depende? O que é virtude e o que é vício? O que é felicidade e o que é infelicidade? Essa prática nos ajuda a esclarecer os nossos valores, a fortalecer a nossa razão e a nossa vontade. 3. Praticar a visualização. Imaginar cenários desafiadores ou indesejáveis, e como lidaria com eles de forma virtuosa. A visualização é uma forma de preparar-se para as adversidades da vida, e de evitar ser surpreendido ou abalado por elas. Os estoicos nos propõem visualizar situações como perder um bem material, sofrer uma doença, enfrentar uma crítica, etc. E nos propõem imaginar como reagiríamos com coragem, com moderação, com sabedoria e com justiça. Essa prática nos ajuda a desenvolver a resiliência, a confiança e a tranquilidade. 4. Praticar a renúncia. Evitar o excesso e o desperdício de recursos materiais, emocionais e mentais. A renúncia é uma forma de libertar-se das coisas supérfluas ou prejudiciais, e de focar no que é essencial e benéfico. Os estoicos nos aconselham a renunciar a tudo que nos escraviza ou nos corrompe, como
o luxo, a gula, a preguiça, a avareza, a ira, etc. E nos aconselham a renunciar também a tudo que nos distrai ou nos confunde, como os rumores, as fofocas, as intrigas, as falsidades, etc. Essa prática nos ajuda a simplificar a nossa vida, a purificar a nossa alma e a aumentar a nossa felicidade. 5. Praticar a tolerância. Respeitar as diferenças e as escolhas dos outros, sem julgar ou criticar. A tolerância é uma forma de reconhecer e de aceitar a liberdade dos outros seres humanos, e de conviver pacificamente com eles. Os estoicos nos ensinam que cada um tem o seu próprio ponto de vista, o seu próprio caminho, o seu próprio destino. E nos ensinam também que cada um tem o seu próprio mérito, o seu próprio direito. Essa prática nos ajuda a ampliar a nossa mente, a cultivar a empatia e a harmonia. 6. Praticar a humildade. Reconhecer os próprios limites e erros. Estar disposto a aprender e a melhorar. A humildade é uma forma de reconhecer e de aceitar as nossas fraquezas e as nossas falhas, e de buscar superá-las. Os estoicos nos mostram que somos todos imperfeitos e ignorantes, e que devemos sempre buscar o conhecimento e o aperfeiçoamento. Essa prática nos ajuda a diminuir o nosso ego, a cultivar a sinceridade e a modéstia. Na prática, ser respeitado ou não, depende muito mais das pessoas à sua volta, do que de você mesmo. Claro, que como um estoico você já sabe disso. O principal é não se deixar influenciar pela falta de razão da pessoa, ou da situação em que se encontra. Assim como disse Sêneca, a virtude não é alterada pela questão com a qual trata. Se a matéria é dura e teimosa, não piora a virtude. Se agradável e alegre, não a torna melhor. Portanto, a virtude permanece necessariamente igual. Curta e seja inscrito. Nos vemos no próximo vídeo.